paz e a luz do nosso amigo e divino Mestre Jesus nos permita aproveitar essa noite de hoje da melhor maneira possível. O tema de hoje, no Livro dos Espíritos, é a necessidade do trabalho. Sempre que a gente fala de Espiritismo, e ultimamente mais do que durante um bom tempo, nós temos visto que o conhecimento espírita é um convite a pensar. Cada vez que nós temos a oportunidade de abordar um aspecto da doutrina, ou abordar algum assunto sobre o manto da doutrina, nós somos convidados a pensar, a raciocinar, a rever conceitos. Então, todas as vezes que nós vamos a uma palestra, que nós lemos um livro, que nós buscamos alguma forma de alcançar algum conhecimento da doutrina espírita, é um convite para melhorarmos o nosso entendimento, para questionarmos o próprio nível de entendimento que nós temos. Então, vamos tentar aproveitar isso na noite de hoje. Nosso assunto é o trabalho. Nós vamos tentar pensar um pouco sobre isso, para a gente começar a falar dele. Achamos essa definição: atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Quando nós falamos de salário de trabalho hoje em dia, nós automaticamente pensamos na questão profissional, na questão da subsistência, até mesmo hoje na aposentadoria, como será o fim de nossa carreira. Isso tudo vem à nossa mente, porque nós, normalmente, quando vamos estudar determinado assunto, nós o fazemos do ponto de vista em que nos encontramos. Do ponto de vista da nossa sociedade hoje, o trabalho tem uma visão. Mas quando nós estamos falando de trabalho, à luz da doutrina espírita, nós estamos querendo ver um pouco mais. Nós não vamos apenas nos situar na visão do trabalho, no sentido profissional, mas no sentido mais amplo. Aí nós achamos essa definição bem interessante: conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Bem mais amplo. Não está voltado somente a uma questão financeira ou de subsistência. Existem inúmeras formas que nós podemos trabalhar. Agora vamos imaginar uma pessoa ali 5.000 anos atrás, pouco, né? 5, vamos colocar mais 2 de Jesus, uns 7.000 anos ou 8.000 anos atrás. Está o sujeito lá, e o que significa para ele trabalhar? Significa viver. Porque você trabalha ou você não come. Não existe feriado, não existe férias, não existe sábado e domingo. Você trabalha de sol a sol, dia a dia, sempre que é possível. Se você para, você está doente e passa fome. Então a realidade do que nós consideramos trabalho, para que o homem entende por trabalhar, desde o início dos tempos mudou muito. A nossa própria forma de ver o trabalho muda com o tempo. O homem, quando não era útil, quando ele não conseguia prover a alimentação dos seus, ele não podia fazer nada, ele era inútil. Essa era a nossa visão. Isso está tão arraigado em nós, que nós fomos buscar essa passagem maravilhosa lá na Gênesis,
na nossa Bíblia. E ela diz o seguinte, aliás, perdão, acho que está certo, é que aqui está aparecendo mais. Com o suor do vosso rosto, isso aí foi quando Adão foi expulso do paraíso. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Veja a visão que nós tínhamos a respeito do trabalho. O trabalho nos foi imposto por castigo. O paraíso é o deleite, é a eterna imobilidade, a simples adoração, a contemplação. Não há a visão do movimento, não há necessidade, você tem tudo o que quer. Da terra brota leite e mel, tudo virá às suas mãos. Você não tem que ter o trabalho, a ação, a movimentação de conseguir alguma coisa. Isso nasce do oposto daquele sentimento. Eu trabalho o tempo todo. Minha vida é sacrifício constante, suor, luta. Então qual é a recompensa? O repouso, a despreocupação total. Isso é que vinha na nossa mente, e durante muito tempo nós assim acreditamos. E muitos são os relatos daqueles que faziam uma ideia do que seria para o homem o seu paraíso. Independente de qual religião, era sempre colocado de alguma forma a questão da inatividade, de estar parado. Para nós espíritas, essa visão não pode estar mais errada. Eu até brinco muito com as pessoas, porque nós não temos obrigação de sermos espíritas. Ser espírita é um negócio que às vezes você olha assim, não tem muita vantagem, porque você não vai para o céu, você não tem recompensas, né? Não tem 200 virgens esperando por você, nem você vai ficar para lá parado esperando acontecer. Quando alguém diz assim, um espírita morreu, aí a gente diz, começou a trabalhar. Porque a grande verdade é que para nós, trabalho é uma forma natural, isso aí, é uma continuidade. Então para o espírita, por exemplo, estudar é o mesmo que estar respirando. Ler, se informar, perguntar, questionar, faz parte de ser espírita. Porque nós estamos o tempo todo nos questionando se estamos fazendo o nosso melhor, se o nosso entendimento está correto, se não haveria alguma coisa que a gente poderia estar fazendo de uma forma mais saudável, uma forma melhor, que melhora as circunstâncias. A visão espírita nos leva para isso. Quando a gente fica estagnado, pode reparar, quando um grupo de espíritas estagna, logo vem confusão. Aí logo no instante começa a se mexer. Porque a gente não pode parar, ficar muito tempo parado. Se a gente para de estudar, de entender, de pôr em prática, algo está errado no centro espírita. Algo está errado em nós, como espíritas. Pergunta 674. Eu tomei a liberdade, vocês vão me perdoar, mas eu não vou ler na ordem que está. Eu saltei para seguir uma linha de raciocínio que eu preparei para hoje. Depois vocês leem na ordem como vocês quiserem, mas hoje a gente vai ler numa ordem um pouquinho diferente. Pergunta 674. A necessidade do trabalho
é lei da natureza? Pergunta Kardec. Responde os espíritos. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Nós temos 2 pontos a destacar daqui. Que trabalhar constitui uma questão natural. Aí alguém chega para a gente e diz: rapaz, você não está bem não, vai no médico. Aí você está cansado, está aposentado, cheio de dor, aqui, da colar. A gente costuma dizer que a gente vai ficando crocante, né? Com o tempo. É feito um pacote de bolacha, encostou e estala. Aí você chega no médico: doutor, estou tão cansado, sem ânimo. Aí ele diz para você: caminhe, ande de bicicleta, faça natação, vá dançar com sua esposa, vai fazer uma atividade. E o que é uma atividade? Trabalho. Ocupe-se. O nosso organismo, quando nós não usamos, ele se ressente. Quando nós paramos de nos exercitar, o mínimo que seja, o nosso organismo sente falta. Ele não foi feito para ficar parado. Mas eu posso ter um problema, eu posso ter aquele outro. A questão básica é que o organismo humano foi feito para o trabalho. Essa é a grande verdade. Faz parte da nossa condição natural, orgânica, nos exercitarmos. Quando a gente se movimenta, quando a gente se torna útil, quando a gente tem uma atividade, tudo parece que ficou mais fácil. Esse é um ponto. Quando você parar e pensar: eu não tenho mais o que fazer, sinal de alerta aceso. Ache logo alguma coisa para começar a fazer. Porque primeiro é o corpo, depois é a mente. Ela começa a parar também. A gente começa a se achar inútil. E há um segundo ponto. Além do nosso próprio organismo nos falar que trabalho, atividade é uma necessidade constante, o simples fato de nós vivermos na sociedade atual exige de nós uma série de coisas. Aí alguém diz: poxa, eu queria ter um carro. Mas para ter um carro, você vai ter que arrumar meios para comprar um carro. Você vai ter que trabalhar para conseguir aquilo. Você não precisa de um carro. Você quer ter um. Mas para tê-lo, para ter essa benesse, para ter esse conforto em casa, uma cama maior, uma televisão, um computador, para fazer algo que melhore o nosso conforto, exige em contrapartida a nossa parte de esforço. Então é preciso que a gente tenha uma ideia que, ao mesmo tempo, enquanto o trabalho é uma necessidade, a atividade é uma necessidade natural, há certas atividades e certos esforços que nós fazemos por conta própria, por benefício próprio, e muitas vezes em prejuízo de nós mesmos. É aquele sujeito que passa a vida toda trabalhando e pensa: mas eu vou ter um carro melhor para poder sair com a família. Mas ele nunca consegue sair com a família porque ele está trabalhando para poder pagar o carro novo. Aí ele diz: eu queria ter uma casa na praia para poder sair para a praia com aquele carro novo e a família. Aí ele compra a casa, mas ele não pode ir com o carro novo até a casa porque não dá tempo, porque ele tem que trabalhar para pagar a casa. E assim vai uma sucessão de fatos, até um dia que ele diz assim: não, agora eu parei. Aí desencarna. Não que trabalhar para ter conforto
seja ruim e errado, de forma alguma. Agora, nós precisamos pensar o verdadeiro valor das coisas. O problema é quando nós colocamos mais valor nas coisas materiais e vamos, em detrimento disso, nos desgastando excessivamente e a gente não recebe nada em troca, porque tudo passa. O valor da família, a convivência com aqueles que amamos, a oportunidade de educar os nossos filhos, conviver com a nossa esposa, o nosso esposo, às vezes fica em segundo plano diante de uma necessidade que nós temos de demonstrar à sociedade, aos outros, o quanto nós somos bem-sucedidos. É algo a se pensar. Vale a pena? Todo esforço realizado deve ser pensado com um objetivo. Qual o fim? Se eu vou realizar, qual o fim disso? Me será realmente útil? Não perderei nada no caminho? O que me faltará se eu fizer esse esforço enorme para alcançar aquele objetivo? Então não é só o fato de não fazer ou fazer, mas aquilo que nós estamos fazendo, a qualidade de nossa vida ou de nossas ações, influi também. Aí continuamos. Pergunta 677, ele deu um pulinho. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? A gente dividiu isso aqui. Kardec, os espíritos nos respondem. Tudo em a natureza trabalha. Tudo. Não tem nada que não esteja em atividade. Por mais que a gente ache o contrário. Trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que se dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso. Os animais agem na natureza automaticamente pelo instinto. Aquele passarinho que vai bicar lá a fruta, ele come a fruta e ele vai voar de volta para o seu ninho. No caminho, ele vai soltando as fezes e nas fezes vai as sementes daquilo que ele comeu, já fertilizadas. Caem no chão e brotam. E assim as aves contribuem para a fertilização de toda a mata. Hoje já se sabe, a ciência já sabe, que se as abelhas desaparecerem, nós corremos risco de fome mundial. Porque são os insetos que mais fazem o trabalho de polinização, da troca dos elementos entre as plantas para que elas possam se reproduzir. Sem as abelhas, os seres humanos estão capazes, vão se dar muito mal. Então temos que preservar, sempre que possível, e o máximo possível, o equilíbrio das coisas. Muitas vezes, durante muito tempo, num estado americano, durante muitos anos se combateu fortemente o incêndio num parque florestal. Durante anos se fizeram campanhas, esclarecimentos, e havia um grupo especializado pronto para combater qualquer princípio de incêndio, para se evitar que fosse destruído a vida naquele ambiente maravilhoso. Resultado: depois de quase 20 anos de intenso trabalho, cuidado, observação, naturalmente houve um incêndio tremendamente devastador que quase destruiu o parque inteiro. Porque foram 20 anos de material residual das árvores acumulados sem ser destruído. O incêndio quase consumiu tudo. Aí, diante do desastre, todos colocaram a mão na cabeça e digo: e agora o que vai acontecer?
Muitos animais morreram, aconteceu muita coisa, e o que nós vamos fazer? Percebeu-se, por exemplo, que as pinhas que davam origem àqueles lindos pinheiros da floresta, florescem depois que são queimadas. Então, para que elas possam germinar, elas precisam de fogo. Ao longo do tempo, se compreendeu que, periodicamente, aquela floresta precisa pegar fogo. Para o benefício dos animais, das árvores, para abrir espaço para novas árvores, faz parte do ciclo natural de sobrevivência daquele local. Assim como há lugares que, se não forem alagados, se não houver uma enchente e alagar tudo, como aqui o nosso Pantanal, em prol da criação do gado, já se pensou em represar os rios e impedir que o Pantanal alague. E sabe o que se descobriu? Se não alagar, não nasce nada. Porque é o alagamento que traz justamente o que o solo precisa para que você plante a comida do gado. Então, tem que ensinar a boia nadar, não tem acordo. Ainda bem que a gente descobriu antes de fazer a represa, né? Continuando aí na resposta 677, ao passo que o trabalho do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Porque enquanto o animal age por instinto e como instinto colabora na sua realidade, o homem vai além. É verdade que o trabalho para nós é um fator natural, mas ao mesmo tempo é um fator de desenvolvimento da nossa capacidade. Por isso que as necessidades que nós tínhamos há 5.000 anos atrás não são as mesmas de hoje. Da mesma forma, não é o mesmo trabalho. Muitos de nós talvez estejam pensando, mas esse modernismo todo vai transformar a sociedade e muita gente perde os seus empregos. Quantas pessoas aqui conhecem alguém que acenda os postes à noite? Alguém conhece alguém que acende o poste à noite? Pois, no século XVIII, século XIX, havia pessoas contratadas pela prefeitura que iam de poste em poste acender o poste, porque eram bicos de gás, ou eram a querosene. Então tinha que vir alguém acender e quando amanhecesse o dia, apagar o poste. Alguém conhece alguém dessa profissão? Ela deixou de existir. Por quê? Porque se tornou obsoleto. Muitas das profissões atuais vão desaparecer com o tempo, porque fazem parte do processo do nosso crescimento. E nós vamos ter que aprender a trabalhar com outras coisas, a aprender outras maneiras, a entender outras formas de ser, porque faz parte do nosso processo de crescimento mental. Outras coisas vão ficar porque fazem parte da nossa cultura. Todo mundo conhece alguém que faz uma cesta, ou já ouviu falar de tecelões que fazem cesta, que fazem cerâmica, esculturas. Por que não desapareceu? Porque é algo que está ligado à nossa cultura, está ligado à beleza. Nós aprendemos a trabalhar aquilo de outras formas. Então, mais do que nunca, nós precisamos entender que precisamos achar também um equilíbrio no desenvolvimento da nossa capacidade intelectual. Não é simplesmente substituir o homem, mas é dar-lhe meios de crescer e desenvolver-se. Isso é um processo lento, não acontece do dia para a noite. Nós estamos aprendendo. Eles, os animais, se constituem incondicionalmente executores dos desígnios do Criador e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhes descobrais o resultado
imediato. Embora nós também sejamos co-criadores, os nossos irmãos animais, eles estão agindo de acordo com a lei de Deus, a gente ainda não. A gente ainda está experimentando, descobrindo o valor do certo e do errado, aprendendo a agir, aprendendo a como usar o nosso entendimento. E a diferença dos animais, essa forma de trabalhar a nossa mente é a grande diferença. Por isso que nós estamos num patamar evolutivo diferente, porque nós não somos só chamados a realizar mecanicamente, mas a pensar, a aprender, a pôr em prática. O trabalho nunca foi e nunca será uma realidade tão importante para nós quanto é hoje. Hoje nós temos um valor do trabalho muito maior do que antigamente. Há algum tempo atrás nós considerávamos que tudo que a gente precisava era de uma rede para descansar. Lembra aquela ideia do paraíso? Pergunta 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, lembra que a gente falou? A gente tem que botar em prática, faz parte, se a gente para, nosso corpo atrofia. É expiação. Olha que beleza, é uma expiação. O que significa? Significa que nós nascemos num planeta que, se a gente não fizer um teto, uma parede, tome água, tome chuva, entra rato, vem ladrão, acontece de tudo. Nós criamos uma casa porque nós precisávamos de uma forma de nos defender. Aí criamos palhoça, tapera, até que chegasse no ponto de construir um castelo, uma casa. A necessidade nos fez nos movimentar, usar a nossa inteligência para aprender e para crescer como indivíduos. E hoje nós somos capazes de fazer obras maravilhosas, se estamos dispostos, lógico. E continua: sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação, mas é sempre um trabalho. É interessante que a gente, até algum tempo atrás, achava que alguém que não tinha o corpo perfeito, ou que tivesse qualquer deficiência física, era um inútil. E ainda chegamos ao ponto de dizer que era preferível matar-se as pessoas com deficiência física ou mental do que deixá-las nascer, porque elas eram um atraso para a humanidade. Então, o que a gente pode dizer de pessoas como Beethoven, que ficou surdo, ou Stephen Hawking, que terminou seus dias imobilizado em cima de uma cadeira, mas sua mente divisando o espaço, o universo. A nossa própria visão como pessoa, como sociedade mudou, mas é preciso a gente mudar a nossa visão pessoal do que é trabalho. Nós ainda achamos que trabalhar é castigo. Nós acordamos no corpo físico sem lembrar que o fato de estarmos reencarnados é uma bênção. É uma grande oportunidade, porque tem muita gente do lado de lá que ainda está esperando a chance de voltar. Acordamos e nós temos as nossas atividades e obrigações diárias para executar. E o que a gente faz já amanhece de mau humor. Já amanhece de raiva. Digo, eu vou pegar aquele ônibus de novo. Ou eu vou ter que pegar aquele trânsito infernal e chegar ao trabalho. Eu tinha um amigo muito querido que, quando alguém chegava para ele, dizia assim: rapaz, eu vou pegar aquele ônibus lotado. Ele sorria muito gentilmente e dizia: vá a pé. Alguém dizia: mas olha, o trânsito está um inferno, de volta de ônibus.
Aí você vai de motorista. Não é mais simples? Ah, mas existe tanto aborrecimento em andar de ônibus. Aí você escolhe qual aquilo que aborrece menos. A grande verdade é que todos nós temos obrigações, situações que somos compelidos a agir. Se nós não estivéssemos num planeta de expiações e provas, o trabalho não seria uma necessidade imperiosa, seria uma opção natural. Mas é imperiosa porque nós não queremos nos mexer. Nós não queremos tomar atitude. A gente espera que a nossa vida mude, mas a gente não quer mudar a nossa vida. A gente quer que as situações melhorem, não a gente mudar. Porque grande parte do nosso problema de vida são as nossas atitudes pessoais perante a vida. Isso é o mais difícil de ser espírita. É você aceitar e pôr em prática esse conceito tão simples e tão complexo ao mesmo tempo. Somos espíritos reencarnados. Não é a primeira vez que estamos aqui. Temos vícios, temos defeitos, temos hábitos horríveis e hábitos maravilhosos. Temos que escolher qual deles cultivar. E temos que mudar nossa atitude, nossa maneira de pensar, de agir. Porque é muito fácil apontar as pessoas e dizer assim: por que você não é melhor? Por que você não é mais consciente? Por que você não é mais sábio? Do que dizer: por que eu não sou mais consciente? Por que eu não sou mais sábio? Porque eu não faço algo para ajudar as pessoas a também serem. Porque dá trabalho. E o melhor de tudo, que é um trabalho não remunerado. Modificação interior, autoconhecimento, autogerenciamento, é pessoal intransferível. Dá trabalho. Pergunta 675. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não, responde os espíritos. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Até algum tempo atrás, nós nos lembramos das pessoas quando éramos crianças, que quando nós íamos numa dessas praças aqui de Ipsep, nós víamos senhores de seus 45, 47 anos, de pijama sentado, jogando dominó. Não tinha mais, eu não tenho mais proveito, não tenho mais o que fazer na minha vida, já estou velho, me aposentei. Quem é que hoje diz uma coisa dessas? Ninguém. O fato de estar de cabelos brancos não nos torna inúteis ou incapazes, ao contrário. Muitas vezes temos muito mais a oferecer do que alguém que ainda não sabe o que fazer. É evidente que você não pode esperar que uma pessoa, depois dos 50 anos, tenha o ritmo de atividade de um jovem, mas compensa a experiência. E já nos foi ensinado que no passado, quando a pessoa chegava aos seus 45 anos, nem adiantava estudar mais, porque não aprende mais não, o cérebro não funcionava. Isso não existe. Não existe tempo para o nosso cérebro parar de aprender. A nossa capacidade cerebral é imensa, a nossa memória é muito boa. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu não lembro nem onde eu deixei minha chave. Diga, é fácil. Quando você perdeu a chave, você estava pensando na frigideira no fogo. Aí você soltou a chave pensando na frigideira. Como é que você quer lembrar de deixar a chave? Por que a criança lembra fácil de tudo que você diz a ela? Porque ela só está pensando no que você disse. Mas quando você está varrendo a casa, você está pensando na conta de luz que não foi paga. Se o seu marido vai chegar em casa a tempo, se vai dar tempo de fazer o almoço, o que é que vai fazer para o jantar? Nós criamos uma série de coisas ao mesmo tempo que a gente para de observar que hoje, nós não estamos aqui sentados
Nós temos que nos preocupar com hoje. Amanhã é amanhã. É uma outra oportunidade. Nós podemos até marcar compromissos adiantados, mas não adianta sofrer por eles antes que eles aconteçam. A gente precisa viver a nossa realidade agora e concentrar a nossa mente para fazer bem o que estamos fazendo. Aí é simples. Tirando casos realmente patológicos, onde há um problema orgânico, a grande maioria de nós tem é falta de uso mesmo, está enferrujando a ferramenta. Porque no máximo a gente liga para assistir Faustão no final de semana, uma televisão. Vamos ler um livro, vamos fazer um curso, vamos desenvolver as nossas capacidades. Mas eu nunca soube fazer isso. Experimente para ver se sabe. Adquira conhecimento, se especialize mais naquilo que gosta. Às vezes a gente passa a vida toda trabalhando numa coisa e gostando de outra. Mas o mais importante, independente de ser uma questão de gosto, trabalhar, se movimentar, dar sentido à própria vida, é da nossa natureza. Enquanto nós estivermos nos movendo, está ótimo. Parar porque quem foi que colocou limite em ser útil? Que diga um médico. Outro dia nós vimos a notícia, aposentado, médico, 93 anos, até hoje ele consulta criança. Diz que um dia vão achar ele morto no consultório, porque ele vai trabalhar enquanto ele puder. Porque há muito tempo o trabalho para ele deixou de ser uma questão só financeira. É um meio de vida, é uma forma de ser útil, de crescer, de ter prazer no seu dia a dia. Se você se apaga, terminei, não tenho mais o que fazer, você se anula. O trabalho é essencial. E o que não falta é trabalho. E para o espírito então é festa. Porque o que não falta é gente que precisa de ajuda. O que não falta é necessidade de estudo. Uma mão amiga. Nos fala a nossa querida Joana de Ângeles, mentora espiritual de Valdo Franco, que só é solitário quem não é solidário. Isso é uma grande verdade. Se nós formos solidários, qual a nossa solidão? Se meus filhos não me visitam, a minha família vive muito longe, tem tanta gente precisando de um abraço, de um conselho, de uma orientação segura. É só direcionar. Mas não são minha família, faça que seja. Nós precisamos aprender que nossa família é mais do que a família física. Nós precisamos aprender que quando nós nos damos, a vida nos responde da mesma forma. Quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se movimenta, a nossa vida se enriquece. Eu li a história de um senhorzinho que eu achei muito simpático. Ele morava sozinho, ele é americano, já de uma certa idade, uns seus 80 e poucos anos, e ele estava morando só. Vivia muito bem sozinho, não precisava de nada, mas a solidão era muito grande. Então ele percebeu que nas casas à sua volta havia muitas famílias com muitas crianças, mas o bairro onde ele morava tinha poucas opções de entretenimento para as crianças. E é lógico que os pais não podiam estar toda hora se locomovendo para levar a criança para cima e para baixo. E ele teve uma ideia simples. Ele mandou construir uma piscina no quintal. Fez uma grande piscina e todo mundo perguntava: o que um velhinho de 80 anos vai fazer com a piscina? Aprender a nadar? Fez uma linda piscina, colocou cadeiras, deixou tudo organizado, abriu o jardim e convidou a vizinhança todinha.
No verão, a casa dele é o point da meninada. Tem menino a se jogar de todo jeito. Consequentemente, os pais também vêm acompanhando as crianças. E hoje, toda a comunidade cuida dele. Não tem um dia que ele esteja sozinho, seja no verão ou seja no inverno. Porque ele se tornou parte da família da comunidade inteira. Porque ele teve uma ideia simples: se eu estou sozinho, eu vou criar uma forma de ser útil a todos. E o prazer dele é botar uma cadeirinha no jardim e ficar vendo os meninos brincarem e conversar com os pais. E está sendo muito útil. Cadê a solidão? Sumiu. Porque ele decidiu que mais importante do que a sua privacidade, ele precisava de calor humano. Isso a gente se consegue quando a gente se mexe. Vamos continuar? Pergunta 678. Em os mundos mais avançados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Eu botei até uma brincadeira com os Jeffersons. Quem é mais novo nem conhece, mas os mais antigos lembram disso. O grande problema desse desenho é que esse sujeito alto, magrinho aí, o Sr. Jackson, vivia cansado porque ele estourava os dedos, porque o trabalho dele era apertar com um botão. E ele reclamava constantemente que trabalhava demais e que seu único dedo doía, seu indicador, porque ele tinha que apertar o mesmo botão várias vezes. Mas eu achei a analogia perfeita, porque a gente vive reclamando de tudo que faz. A gente reclama de cada circunstância da nossa vida. Em vez de nós aproveitarmos e tentarmos fazer de qualquer experiência a melhor possível, a gente prefere olhar só o lado negativo de cada coisa. Isso às vezes se avoluma de tal forma, e às vezes alguém de repente chega e diz assim: olha, você não dá mais para trabalhar. Mas por que eu não dou mais para trabalhar aqui? Você trabalha com raiva, você trabalha insatisfeito, de cara feia o tempo todo, faz mal o que tem que fazer. Por que você acha que as pessoas vão achar que você trabalha bem? Se a gente quer fazer a nossa parte, nós não estamos recebendo para isso, façamos aquilo que combinamos que deveria ser feito. Porque a gente tem uma ideia assim: vou fazer de conta que estou trabalhando, porque não merecem o meu esforço. O problema não é quem paga o salário, o problema é você. Qual o valor que você dá a você? Se você não se valoriza, você pode ser milionário, o dinheiro não significa nada. Você vai ser vazio. Às vezes a gente vê um gari, às vezes a gente vê um carpinteiro trabalhando com alegria, e todo o trabalho que ele faz é compensador, porque ele faz aquilo com amor. Não importa o que, o importa é como. É preciso reformular essa mentalidade que trabalho é castigo. Trabalho é falta de oportunidade. Eu tenho que ter um grande salário e trabalhar o mínimo possível para aproveitar ao máximo. E quanto mais ociosos nós ficamos, pior nós nos sentimos. O descanso é importante, mas o trabalho é essencial. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quantos menos materiais são estas, menos material trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Mesmo nos assim chamados mundos superiores, o trabalho existe. Pode não ser material quanto a necessidade que o nosso exige, mas ele existe. Porque tudo na natureza trabalha. Então, se nós somos agentes da natureza, se nós somos co-criadores do universo,
é o nosso papel também agir. É justamente a nossa inaptidão, a nossa inatividade, a nossa insistência em permanecer parados que causa a dor que a gente sente. A gente não quer mudar, porque por mais que a gente ache ruim, por mais que a gente reclame, fazer uma modificação em nós é difícil. Imagine, em vez de pedir que todos tenham paciência, ter paciência. Em vez de pedir que todos olhem para você com respeito, ter respeito. Em vez de esperar que outro tome uma atitude, tomar a atitude. Quanto nossa vida pode dar uma verdadeira guinada, porque nós esperamos que a nossa necessidade, a nossa alegria, o nosso bem-estar surja da mudança do outro. Se vir, que maravilha! Mas em geral, a nossa felicidade nasce da nossa mudança. Se o outro mudar, que bom se ele mudar. Se ele não mudar, que bom que ele não mudou. O problema vai ser dele, mas eu vou mudar. Eu quero crescer. Eu preciso me desenvolver como pessoa. Entende que quando a gente fala agora de trabalho, nós estamos falando de viver, de pensar, de ser útil, de fazer da nossa vida significado. Mas a minha vida está acabando. Eu adoro uma mensagem, não me lembro mais ali. Li tanto livro de conto que eu não sei mais qual foi o livro que eu li, mas tinha um conto que eu amo de paixão, que era de um velhinho de seus 95 anos. Sabe aquele que a gente não sabe se ele está respirando ou não, fica com medo, espera ele respirar, sabe se ainda está vivo. Velhinho. Aí ele chega na sala do professor de música e diz ao professor: eu quero aprender violino. O professor, um senhor de seus 35 anos, olha para ele, e violino é algo que se aprende aos 4 anos se começa a aprender. E ele disse: mas o senhor tem alguma noção? Nenhuma. Disse: mas é algo que demora muito. E o velhinho insistiu: não tenho pressa. E ele disse: olha, mas vai ser uma coisa muito longa. Disse: eu sou persistente. E cada vez ele tentava dar uma justificativa para dizer ao velhinho que antes que ele fosse aprender o básico, ele morria, né? Porque no máximo chegava uns 100 ali e olha lá. Até que o velhinho percebeu e disse: meu filho, você está muito preocupado, porque você está imaginando que eu vou morrer antes de aprender, mas você não entendeu o meu objetivo. Eu não quero aprender agora violino. Eu quero começar a estudar o conceito, porque quando eu morrer, eu pretendo continuar estudando isso lá. Aí eu já quero começar agora. Eu não quero aprender agora. Eu estou me preparando para o que eu vou fazer. Ele já estava planejando que ia estudar no plano espiritual. Ele não é nada. E esse é um dos pontos que pesa em cima do dedão do pé do espírita. A gente não acredita na morte. A morte para a gente não é nada. O peso da idade no corpo é só um incômodo. A alma é leve. A mente é clara. Você cria, produz, cresce, ajuda. Enquanto força estiver, quando o corpo não mais resistir, quando não houver mais fôlego em nossos pulmões, nós abandonamos essa casca e a gente continua trabalhando. A gente continua estudando. Esse é o conceito que a gente precisa trabalhar nas nossas mentes. Não é fácil, não é simples, dá trabalho, justamente porque nós temos que colocar em xeque tanta coisa que a gente assumiu como certa. Está lá guardado, emparedado na nossa mente, nos impedindo de sermos pessoas melhores.
Pergunta 679. Acha-se isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros, o que também é trabalho. Às vezes a gente esquece que ter condições acima da dos outros nos faz depositários da bondade de Deus para a melhoria da vida de quem está à nossa volta. Mais responsável é quem mais tem. Mas ele viaja de jatinho. Se ele tem dinheiro, deixa ele viajar de jatinho. Ele anda de Rolls Royce. Qual o problema dele ter uma mansão de 200 quartos? Nenhum. E quantas empresas ele possui? Quantos empregados ele ajuda? Quantas pessoas ele ajuda a educar? A gente não sabe. Nós vamos parar para perguntar o que ele faz no seu dia a dia. A gente vê uma nota de jornal e julga alguém pelo dinheiro que possui. Quem somos nós para fazer isso? Cada um tem o seu nível de responsabilidade. E se hoje a gente tem, muita gente diz assim, eu adoraria tirar da loteria e ser um milionário. E a responsabilidade disso? De administrar isso de maneira que seja útil. Para si mesmo, sim, por que não? Mas tem que ser útil para as outras pessoas. Porque até a água, se ficar estagnada, pode ficar envenenada, quanto mais uma fortuna. Pergunta 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Veja a pergunta de Kardec. Porque naquela época, qualquer pessoa deficiente era considerada inútil. Responde os espíritos: Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Porque se vive à expensa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Mais do que nunca, essa é uma lição que a gente aprende. Ninguém é inútil. Um caso muito interessante de uma senhora que ela nasceu sem os 2 braços. E ela era dona de casa, criava 2 filhos, trabalhava, dirigia, e um dia ela fazia tudo usando os pés, porque como ela nunca teve braços, ela sempre usou as pernas e os pés. Então ela penteia os filhos, muda de roupa, cozinha, faz tudo com os pés. Aí um dia perguntaram para ela qual era a maior diferença para ela, que não tinha as pernas, fazer as coisas, de quem tinha os braços. Ela sorriu para o repórter e pensou assim: eu acho que eu lavo os pés mais vezes. Porque tudo ela fazia com os pés. Então ela tinha que lavar os pés para cozinhar, para cuidar dos filhos. Foi a observação dela. A limitação que nós temos está na nossa crença de que ela existe. Essa é a nossa maior limitação. A nossa capacidade está diretamente ligada à nossa vontade. Se a gente não consegue fazer uma coisa, faz outra. Se a gente tem dificuldade em uma coisa, aprende outra. A gente vai se desenvolvendo, a gente cresce. O que nós não podemos é chegar a um determinado momento e dizer: não tenho mais o que fazer. Aí o negócio desanda. Há sempre algo para fazer, há sempre alguém para ajudar, há sempre uma mão para ser estendida. Quando nós aprendemos a sermos solidários, nós vivemos muito melhor a nossa vida. Para encerrar, pergunta 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar com seus pais? É lógico. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar pelos seus filhos. Por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural.
foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na nossa sociedade atual. Isso no tempo de Kardec. Hoje em dia a gente também esquece de ajudar os nossos pais. Imagine se um pai chegasse para o filho e dissesse: está aqui a conta. Isso do quê? Noite sem dormir, que eu gastei para te alimentar, para dar roupa, colégio, mais juros e correção monetária. Você tinha que trabalhar a vida toda para devolver. Não é verdade? A gente não calcula, a gente não para pensar o quanto de esforço, tempo a gente vai ter quando a gente pretende ter um filho. A gente simplesmente faz. Nós podemos não ser ainda os melhores parentes do mundo, porque nós temos muito defeito. Nós somos pessoas que estamos aprendendo a conviver uns com os outros. Então a gente não pode esperar que os nossos parentes sejam bons, se nós não somos. Porque nós queremos que os nossos parentes sejam boas pessoas. Nós somos boas pessoas? Eu sou um bom filho? Eu sou um bom pai? Eu sou um bom marido? Eu sou uma boa esposa? Essa é a pergunta. O espírita vive numa situação que até a tecnologia atrapalha. Maldade. Mas acontece. Mas a gente vive numa realidade em que nós estamos aprendendo qual é a realidade do espírito. A doutrina espírita, ela estuda o plano espiritual e nos mostra que não há uma barreira intransponível. Nós, na verdade, vivemos esta realidade espiritual, material, no nosso cotidiano. Não há milagres, não há sobrenatural, não há um portal mágico que vai nos levar a um outro ponto no espaço. Nós estamos falando da nossa realidade atual, momentânea, exata. Mas é preciso conhecer, é preciso entender, é preciso ler, ouvir, raciocinar, indagar, discordar, fazer o nosso trabalho. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a continuar trabalhando. Nos ajude a desejar trabalhar, nos ajude a fazer o nosso melhor, porque Deus, na sua infinita bondade, continua nos ajudando. E Jesus já nos dizia que Deus até hoje trabalha. Então o que nós estamos fazendo da nossa parte na criação? Que Deus nos ilumine, nos proteja e nos acompanhe aos nossos lados. Muita paz.